dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o Brasil está para entrar em guerra. O que é que vai acontecer nas próximas semanas? Em maio, o Supremo Tribunal Federal termina de julgar os 4 núcleos da denúncia da Procuradoria-Geral da República que foram tornados réus pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, no dia 26 de março último. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados atinge a maioria de 257 assinaturas para pôr em pauta o projeto de anistia que pretende anistiar, pretende simplesmente deixar impunes todos aqueles que quebraram os palácios da República e tentaram provocar uma operação de garantia da lei e da ordem, uma GLO das Forças Armadas, para impedir o atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, de assumir o poder em 2023, no início de 2023. Muito bem, esse julgamento dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República começa agora em maio. No dia 6 de maio, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai tornar réus os integrantes do 4º núcleo golpista. E, a partir daí, o Supremo vai estar liberado para começar o julgamento, porque é a primeira turma, e a primeira turma não tem condição de julgar os núcleos, de jogar denúncia contra os outros 3 núcleos que faltam ter a denúncia PGR apreciada e, ao mesmo tempo, iniciar a instrução penal, a oitiva das testemunhas. As defesas vão indicar testemunhas e os réus vão apresentar suas defesas, as suas alegações finais e depois o Supremo julga. Vai ser tudo muito rápido e essa anistia que está sendo cozinhada é jogo de cena. Porém, vai criar uma tensão institucional no país. Os deputados vão ver se conseguirem aprovar. Eles vão ver essa anistia ser anulada pelo STF e, ao mesmo tempo, eles vão tentar criar uma situação de ataque ao Supremo, tentar provar alguma coisa ao Supremo, mas eles não têm o que fazer. Então, vai entrar em guerra esse país em cerca de um mês. Prepare-se, na edição de hoje eu conto essa história todinha para você. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação. O blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. A assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news.
A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil, e eu não tenho conseguido pagar. Como eu disse ontem, longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, enfim, diversos materiais que dão amparo àquilo que foi apresentado pela acusação. Também o ministro Alexandre de Moraes fez uma descrição detalhada da prova indiciária em relação, melhor dizendo, os denunciados. Se essa prova indiciária vai se confirmar ou não, é o que terá que ser feito e observado ao longo da instrução criminal. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o Instituto do Concurso de Pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos descritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência. Farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, declarou que teme por sua vida, afirmando que há um plano para eliminá-lo caso seja preso. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, Bolsonaro sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem algo pessoal contra ele. Lembrando que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente ainda negou qualquer envolvimento nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas por seus apoiadores, alegando que estava nos Estados Unidos na ocasião. O ex-presidente criticou a existência do processo contra ele, afirmando que não deve nada e que não há crime de sua parte. Ao ser questionado sobre a atuação de Moraes, Bolsonaro comparou-o ao ex-juiz Sérgio Moro no caso de Lula, reiterando sua inocência. Bolsonaro é alvo de diversas investigações no STF, incluindo uma denúncia da Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe e planos de assassinato de autoridades. No STF, Bolsonaro repete tática que levou à derrota em 2022. Jair Bolsonaro gastou 8 milhões com advogados e ouviu conselhos para não criticar a justiça durante o julgamento no STF. Transformado em réu, o ex-presidente fez o contrário, reuniu a imprensa, ofendeu os ministros do Supremo. Já pode parar por aqui já. Vamos lá, primeiro que não ofendeu, né? Criticou. Ele está sendo violentado diariamente, né? Os advogados dele sequer têm acesso aos celulares dos seus investigados. E aí eu pergunto para vocês acham mesmo que é só o Bolsonaro
mandar os seus advogados irem falar com Alexandre de Moraes, moderar o seu discurso, puxar saco dos ministros, etc. Vocês acham que isso aí vai dar certo? Acho que a resposta todo mundo já sabe, né? Até porque isso já foi tentado no passado. Então o que vai dar certo é copiar o Trump. Esqueça, isso não é sobre justiça. Bolsonaro já está condenado. Há uma corrida contra o tempo para os próximos 3 a 5 meses, né? Porque o pessoal da STF está acelerando junto com a PGR o máximo que pode, para tentar achar uma saída política. É demonstração de força, é expor ao mundo o que está acontecendo, é fazer o papel que a grande imprensa não faz, que eles se comunicam com a Europa, Estados Unidos e não reportam essas violações. Então, Bolsonaro, siga adiante. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, 6 de abril, que tem esperança de receber ajuda de fora do país. Quem aí consegue explicar, sem olhar no Google, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Muita gente não sabe explicar e é cada comentário bem confuso que a gente recebe. Então, de uma vez por todas, eu vou esclarecer. O Supremo Tribunal Federal é chamado de guardião da Constituição, por ser o tribunal que dá a última palavra sobre a aplicação ou validade das leis de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, é o STF que decide, em primeira ou última instância, se uma lei ou ato normativo é considerado constitucional ou não. Se alguma norma for considerada inconstitucional em outra instância, cabe recurso ao Supremo, que vai dar a palavra final. O Eduardo Bolsonaro está muito otimista. 5 meses não dura nem a pau. E vamos em frente. Em menos de um mês começa o julgamento dos denunciados pela PGR tornados réus pelo STF. O processo será rápido e anistia é delírio. Para poder julgar o núcleo 1 do golpe e depois os núcleos 2, 3 e 4, a primeira turma do STF precisa terminar de votar a denúncia da PGR para os 4 núcleos, pois uma só turma e não pode conduzir a ação penal e as análises da denúncia da PGR tudo junto. Aproveitando-se das pesquisas Quest e Datafolha, que revelam que a maioria esmagadora quer Bolsonaro preso e a maioria esmagadora acha que ele não será preso, o ex-presidente está pondo em dúvida a sua prisão. Bolsonaro joga com a irracional propaganda favorável de uma parcela da sociedade que não entendeu ainda do que se trata o que está acontecendo no STF. Primeiro, essa maioria dizia que ele não seria indiciado e ele foi. Depois, dizia que não seria denunciado pela PGR e ele foi. Agora, diz que mesmo ele tendo sido denunciado, não será preso e ele será. Fato é que o processo de Bolsonaro está voando, tanto que o risco de fuga é monitorado intensamente por uma Polícia Federal na qual o STF confia para deixar o chefão da organização criminosa solto e sem tornozeleira. Por outro lado, o bolsonarismo acaba de atingir o número suficiente de assinaturas para o projeto de anistia pelos condenados de 8 de janeiro, mas isso não significa que haverá anistia. Significa apenas muita gritaria dentro do Congresso quando o Supremo declarar inconstitucional, seja lá o que for que aprovem. Mas só se aprovarem. Insultado por Malafaia e pressionado em via pública por Bolsonaro, Hugo Mota está se mandando para os Estados Unidos durante a Páscoa, só volta depois, e ele prometeu a Lula e Gleisi que não pautará o projeto. Se houver maioria na Câmara, talvez ele até paute após a Semana Santa, mas aí o Supremo declara inconstitucional. É para isso que serve o Supremo, para dizer quais leis são constitucionais e quais não são. Em maio, tudo muda. Começa a jorrar da primeira turma toda a sujeira dos 4 núcleos golpistas denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro será desnudado em praça pública e suas vergonhas estarão expostas para o mundo. Esse discurso do Bolsonaro serve para o gado, para os seus interlocutores, para os seus apoiadores. Para a população, não serve para nada. Enquanto isso, o Malafaia ignora o conselho de Bolsonaro, diz que ignora, o Bolsonaro quer mais, é o Bolsonaro que está mandando ele atacar. O Malafaia diz que ignora, finge que ignora conselhos do Bolsonaro para ficar bonzinho. Eles estão juntos nessa, né? O Malafaia não ia fazer nada pelo Bolsonaro, a revelia do que quer o Bolsonaro. O Bolsonaro se finge de bonzinho e manda o Malafaia atacar.
e ele atacou o presidente da Câmara dos Deputados. E aí que eles começaram a errar mais ainda. O fato é que o Bolsonaro não quer uma proposta que surgiu do Hugo Mota de redução da pena, mas ele quer anistia ampla, geral e restrita para todo mundo, inclusive para ele mesmo. Olha, fica tudo por isso mesmo, engaveta essa estrovenga toda aí, e eu vou para a galera, vou disputar 2026, vou voltar a ser presidente, vou dar outro golpe. É isso que ele quer, basicamente. Ele não quer conversa porque ele acha que tem esse poder. E ele já se enganou várias vezes, como você vai ver. Os bolsonaristas dizem que pressões de Lula e do STF fizeram Hugo Mota mudar de rumo. Na verdade, tudo começou quando o Lula foi para o Japão com Hugo Mota e com Alcolumbre e chegou para eles e disse o seguinte: vocês vão ficar ao lado desse demente aí que quer tocar fogo no país, que quer aplicar, que não tem noção do que seja governar, assim como Donald Trump não tem, e que enterrou o país no primeiro mandato, matou 700 mil pessoas na pandemia, quer comprar briga com todo mundo, não sabe o que diz. Não. Então, o Hugo Mota, ele é de direita, é conservador, mas é um jovem inteligente aí, e ele sabe que ele tem uma carreira longa pela frente e tem muito por vir e não vai sujar a sua carreira com o Bolsonaro da vida. É por isso que, a partir dos sinais de Hugo Mota, o STF avalia que a guerra com a Câmara chegou ao fim. O estilo adotado pelo presidente da Câmara indica que é hora de hastear a bandeira branca na relação entre Legislativo e Judiciário e ele não vai pautar crise com o Supremo. Ele já avisou isso. O projeto de anistia atingiu o número de assinaturas e propõe rito acelerado na Câmara. Eles querem correr com isso, conseguiram. Realmente são os votos da extrema-direita, que controla a Câmara dos Deputados, 257 votos. Tá? Votos não, assinaturas do projeto. A começar pelo Sóstenes Cavalcante, do PL, a maioria do PL. Você tem republicanos, MDB, PSDB, não é? Podemos, PSD, PRD, PSD, que é um partido que é uma vergonha estar nisso, Partido Novo, vergonha nenhuma, União Brasil, é um ajuntamento de bandidos, Avante e outros partidos aí de extrema-direita que estão nessa. Muito bem, mas não adianta nada. A Gleisi diz que confia que o Mota não vai levar o projeto da anistia à votação, porque vai gerar uma crise institucional. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira que confia na promessa do presidente da Câmara, Hugo Mota, de não colocar em votação o projeto de lei. Por que é que a Gleisi não quer, por que é que o governo não quer que se coloque em votação e se aprove esse projeto, se o STF vai limar o projeto? A tentativa é evitar uma guerra, um desgaste, né? Uma necessidade de o STF revalidar e confirmar o seu poder de veto a leis que não sejam constitucionais. O STF já fez isso este ano de 2025, que está só começando. O STF já fez isso várias vezes. Já declarou várias leis inconstitucionais, já proibiu várias práticas. Tudo nesse país termina no Supremo. É a Constituição. Eles têm que dar um golpe para mudar isso. Eles não podem dar um golpe porque o Exército não quer dar golpe. Então, sem o Exército, sem as Forças Armadas para darem golpe, o Supremo vai proibir essa lei, vai dizer que é inconstitucional e já era, acabou, não tem conversa. Mas o que ajuda muito também o Mota e o Alcolumbre a se decidir são as pesquisas. A maioria dos brasileiros é contra a anistia, uma maioria forte de 56% é contra a anistia na pesquisa Quest e 34% é a favor. No Datafolha é até maior, porque, na verdade, o Datafolha diz que o tamanho das penas gera divisão. Não gera divisão porcaria nenhuma. 56% são contra a anistia e 34% acham que as penas já aplicadas de 17 anos são adequadas, 36% querem que seja menor, mas 25% querem que seja maior. Então você tem que somar quem está contente com as penas com quem quer que a pena seja maior. Então, se você 34 mais 25
são 59% no Datafolha querem os golpistas trancados, não querem saber de anistia. É por isso que o PT e o Prerrogativas querem uma campanha para expor os deputados pró-anistia. A ideia é constranger esses 257 deputados, porque eles sabem que eles vão ficar em minoria diante do eleitorado. Eles vão ter que se escudar na minoria que aprova a anistia. O líder da maioria na Câmara, inclusive, defende contraponto à pressão dos bolsonaristas por anistia. Arlindo Chinaglia, ex-presidente da Câmara, afirma que é preciso aproveitar o fato de que a maior parte da população é contra o projeto e vai aumentar com o julgamento. Então, esses caras eles não têm como vencer. Essa anistia não tem como vencer. O PL atinge 257 assinaturas para urgência e Mota será pressionado a votar isso, mas mesmo que ele seja pressionado a votar, como eu já disse, não vai adiantar nada. Assinaturas de mais de 100 deputados da base de Lula, desses partidos de direita que estão na base de Lula, geram indignação no Palácio Planalto. Isso é mais retórica, né? Porque a gente sabe que esses partidos que estão na base do Lula, na verdade, eles estão lá por cargos, mas eles não fazem parte do projeto do Lula, não é? O Lula tem que se socorrer deles, porque a população foi lá e votou numa maioria esmagadora de direita, vota no Lula, que é de esquerda, para presidente, e deixa o Lula em minoria do Congresso. Porque a população brasileira é politicamente analfabeta. Ponto. Em grande maioria. Veja só esse caso de ficarem dizendo que não vai acontecer nada com Bolsonaro. Isso é tudo que ele quer. Então, quer dizer, a população não tem um conhecimento da política e não sabe lidar com a política. Bom, mas vamos em frente. O fato é que Bolsonaro manda o PL estudar ajuste na proposta de anistia após conversa com Mota. O Bolsonaro mandou o PL estudar alternativas para tornar o texto do projeto de lei da anistia aos presos mais enxuto. E se não for possível agora para ele, depois vai tentar alguma coisa, quer suavizar, tal, mas não tem acordo. Você vai ver aqui aonde a coisa vai chegar. Aliás, o Bolsonaro vem em alternativa para os presos de 8 de janeiro via STF. Querem, basicamente, resumindo para você, que o STF diminua as penas e tire pena, coloque em progressão de regime quem já cumpriu uma parte da pena. Tal. O STF falou que até pode estudar, mas não prometeu nada. A Gleisi admite debater a redução da pena, não pode anistiar quem tentou o golpe, ela quer concentrar no Bolsonaro, nos cabeças do golpe, Braga Neto e tal. Mas nem isso vai acontecer. Na verdade, o recado do STF a lideranças da Câmara sobre a anistia do 8 de janeiro é que não tem conversa. Lideranças do Congresso receberam do Supremo a sinalização de que parte das penas passa por reavaliações dos ministros, eles podem até adequar alguma pena, mas a disposição de Alexandre de Moraes de rever as penas dos condenados do 8 de janeiro é zero. Apesar da pressão sobre o Supremo, Moraes tem sinalizado claramente a seus colegas que não vai reavaliar condenação nenhuma e o tribunal tem sustentado Moraes muito fortemente. O que você tem lá que não sustenta o Moraes em tudo? É Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Esses não. Inclusive, André Mendonça e Nunes Marques votaram para absolver os golpistas, na cara dura. Né? Eles agem como empregados do Bolsonaro no STF, claramente o terrivelmente evangélico e o Nunes Marques. É vergonhoso o que eles fazem lá, diante de todas as provas que existem. Mas aqui, essa coluna aqui, ela mostra muito bem o que está acontecendo, é muito importante ver. O ponto prioritário da agenda bolsonarista no momento é a anistia para os vândalos de 8 de janeiro, pauta única nas manifestações de Copacabana e Avenida Paulista. Evidentemente, não é disso que se trata. Bolsonaro e seus apoiadores não estão nem aí para o bem-estar dos presos. O interesse é eles mesmos. O discurso de que os presos são pobres diabos, injustiçados, tal, vendedores de pipoca e sorvete, cabeleireiros, donos de casa, tem apelo, mas é tudo mentira. E a dureza das penas assusta. É bom, no entanto, pôr as coisas em perspectiva. A tese dos pobres diabos é falha. É verdade que há muita gente sem noção que entrou de gaiato, mas também é verdade que muita gente estava ali para forçar a convocação das Forças Armadas, que então desfechariam o golpe. E vale olhar os números. Mais de
2.000 pessoas foram detidas. 1.586 foram denunciadas. Dos 497 condenados por crimes, metade fez acordos e não pegou prisão nenhuma. A outra metade não quis fazer. Apesar de 205 terem sido condenados a penas maiores do que 14 anos, restam apenas 84 cumprindo pena definitiva. 55 em prisão provisória e 5 em prisão domiciliar. Dos mais de 1.500 denunciados, menos dos 6% estão de fato presos. O Supremo, veja só, de 1.500 denunciados, só 6% estão presos. Então nós estamos falando de 90 pessoas. O Supremo não foi tão duro assim. Mas os bolsonaristas não querem saber nada disso, seguem batendo o bumbo. O projeto é perigoso para os congressistas, porque eles estão comprando uma briga enorme com o Lula e com o Supremo e não traz nada de vantajoso para nenhum deles. Uma briga que, inclusive, os está colocando mal diante da opinião pública. Por isso, eles vão perder. E essa anistia vai dar, sabe no quê? Em nada. O Bolsonaro não vai ser anistiado, já garantiram os ministros do Supremo. Eles já avisaram, não tem o que falar. O Bolsonaro está tentando tensionar porque é isso que ele faz. Mas ele tem errado, ele erra. A coisa do Bolsonaro é errar. O que importa é isso aqui que você vai ver agora. O Moraes julgou prejudicados mais recursos de Braga Neto. E o que é que vai acontecer? Vamos ser bem objetivos aqui. No dia 8 e 9 de abril, tá, vão ser julgados, foram julgados o núcleo de operações do golpe. Em 29 e 30 de abril, o núcleo de gerência. Em 6 de maio, o núcleo de desinformação. E, a partir de 6 de maio, você termina o processo. A partir de 6 de maio, o processo de cassação, de penal contra Bolsonaro e os outros 33, simplesmente vai ser iniciado, vai começar a instrução penal e eles vão, todos os denunciados, eles vão apresentar suas testemunhas, vão pedir alguma perícia, a perícia vai ser feita. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Terminou esse período, 2, 3 meses, para ouvir essas testemunhas e fazer as perícias, tudo, eles vão ter que apresentar, tanto a Procuradoria-Geral da República, que é a acusação, quanto a defesa, vão apresentar suas alegações finais. Terminadas as alegações finais, os ministros votam. 5 ministros da primeira turma. Simples assim, como no dia 26 de março, em que, em questão de 3, 4 horas, os ministros condenaram, aceitaram a denúncia contra os primeiros 7 réus que foram Bolsonaro. Isso vai ser feito por núcleos. Então, a primeira condenação que vai sair é dos 7. Bolsonaro, Braga Neto, Mário Fernandes, Mauro Cid, Anderson Torres, Silvinei Vasquez. Né? Esses vão ser condenados em questão aí de 3 meses. Não passa 3, olha, estourando muito 4 meses. Então, isso deve chegar a agosto, mais ou menos. Só que é 3 meses descontando as férias forenses em julho. Então, nós estamos em abril, nós temos 2 meses aqui, maio, vai começar o julgamento em maio, nós vamos julgar em junho e depois vai julgar em agosto, 3º mês. Em setembro, o Bolsonaro está condenado. Aí ele vai propor os embargos de declaração para esclarecer pontos do processo, tal, mas isso não vai mudar a sentença. Em outubro, sai a decisão final do STF e o trânsito em julgado. Em novembro, ele é preso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.